Paz do Senhor, boa noite ou bom dia, não sei a hora que você vai estar assistindo essa transmissão que será fixada no YouTube e talvez eu coloque no Facebook também. Mas vamos estar abrindo a palavra de Deus em Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante. Vamos falar um pouquinho mais sobre um assunto que nos dias de hoje, infelizmente, a pessoa que se subjuga a ser de Cristo fala que não precisa mais ir à igreja, ou aquelas que os compromissos, os entretendimentos lá fora são mais importantes e literalmente deixa a igreja em último plano. Isso é o que acontece com os fracos na fé. Você pode estar dizendo assim, quer dizer que só é forte quem está na igreja? Irmãos, o bem da verdade se você não quer vir à igreja, é sinal que você tem dificuldades. E a melhor ação que você pode ter é confessar, falar: poxa, eu não tenho força para a igreja, eu não tenho alegria para a igreja. Eu dizia isso. Eu falava que eu ia por obrigação, eu não sentia prazer, eu não sentia nada, eu sentia dor, tristeza, sentia raiva, principalmente quando as pessoas começavam a me pressionar, me oprimir. O próprio crente já oprime o crente, o próprio irmão oprime. Deus, Jesus, ele não veio oprimir ninguém, pelo contrário, ele veio demonstrar como fazer. Mas você vê como é perigoso. Muitas pessoas acabam confundindo ânimo com opressão. O que você precisa fazer? Lembrar, irmão, volte para a igreja. Pronto, acabou. Não pesar na pessoa. Pontos de vista, opiniões, aquilo que você acha, aquilo que você não só acha, mas pensa. Eu acho isso, eu penso isso. Se não tiver fundamento bíblico, pode ter certeza, é do maligno, é do diabo. Porque a Bíblia, mesmo que ela tenha sido escrita por homens, mas foi inspirado por Deus através de homens. E se você não crê na palavra de Deus, que ela nos pede para fazer coisas que vai ser de duro impacto na nossa vida física, fica tudo mais difícil. Quantos já ouviram? Aceita que dói menos. Aceita que a dificuldade vai ser menor. Aceita que a bênção vai se aproximar mais rápido. Então esse é o intuito dessa palavra. E que ela tenha que ser curta e objetiva. Lucas capítulo 4, versículo 14. Diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e se levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade dos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui nós vemos, ou lemos, ou você que está acompanhando, ouve o que diz a palavra, como era de costume do Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério de apregoar as boas novas, como era de costume que ele ia às sinagogas. O que são sinagogas?
Sinagogas era o local onde as pessoas se reuniam para ouvir da palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, como nós temos hoje resumida tudo nesse pequeno livro de centenas de páginas, faz com que hoje nós tenhamos acesso à palavra do Senhor. Nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, não era assim, porque para se obter uma cópia de um livro, por exemplo, do profeta Isaías, era só pessoas extremamente ricas que podiam ter acesso. Era muito caro ter acesso a uma cópia dos livros originais, e levava-se tempo para conseguir. E, claro, recursos. Hoje não. Hoje temos acessos. Podemos comprar, por exemplo, no Brasil, uma Bíblia por R$50, R$60, $10, $12. Se você quer uma Bíblia um pouco mais aprofundada na palavra, você vai pagar aí $100. Ou quão barato é. Ah, mas eu não quero comprar uma Bíblia através do Android, através do iPhone. Você pode baixar inúmeras traduções de Bíblia. Olha o quão maravilhoso chegou nas mãos do ser humano. Inúmeras traduções, inúmeras palavras de Deus, inúmeras. Qual é a desculpa que a pessoa vai falar que não teve acesso à palavra de Deus? Ainda assim existem aqueles lugares bem remotos, aonde a civilização parece que ainda não chegou, que é preciso enviar, por exemplo, missionários ao estado do Amazonas, aqueles confins do Nordeste, e a gente acha que já estamos num lugar de povo civilizado. Meus irmãos, aqui no Japão, 2-3% da população é cristã, é quase nada, é muito pouco. E ainda corre o risco de eu estar elevando esse número, que pode ser até menos que isso. O país é predominantemente budista. Mas vamos voltar ao assunto sobre igreja. Então, as sinagogas era o local onde Jesus Cristo se reunia com os irmãos judeus e os povos que estavam ali para ouvir da palavra do Senhor. E era esse costume, toda vez estando o sábado lá, porque o sábado era o dia para não se fazer nada. Nada era trabalhar, mas era o dia onde eles iam para o templo adorar. Eles iam para o templo para ouvir da palavra. Eles iam para o templo para aprender como deveriam adorar e glorificar verdadeiramente o Todo-Poderoso Deus, o nosso Pai. E Jesus estava ali. Chegou-se o tempo que, depois de ter passado pelo batismo das águas, o Senhor voltou e estava ali ensinando, e era admirado por todos pela autoridade e poder como falava. Irmãos, a palavra de Deus diz em Atos que Apolo, ele persuadia as pessoas, ele convencia as pessoas quando conversava com elas, quando ele evangelizava elas, só pelo poder da palavra. Diz a Escritura através do livro de Atos: eis Apolo, varão poderosíssimo na palavra. Leia a palavra, porque a palavra vai te fazer poderoso para pregar às nações. Uma certa vez estava conversando com um irmão e aconselhando ele do que poderia acontecer se ele continuasse com aquela ação. Eu tentei abrir os olhos dele, e no final da conversa ele disse assim: poxa pastor, quanta sabedoria. Eu falei assim: não, meu irmão, quanta sabedoria não, estou recitando a palavra de Deus. O mesmo Senhor que me ensina, Ele quer te ensinar também. Eu não sou mais inteligente que você, eu não sou mais sábio que você, estou recitando simplesmente a palavra. Busque conhecimento que você vai alcançar, ou ser igual ou ser melhor. E esse é o intuito daquele que ensina, que os alunos sejam iguais ou melhores que o professor. Olha eu aqui dizendo que eu sou professor. Então Jesus Cristo estava lá na sinagoga, conversando e falando. Chegou ao ponto que, diz a palavra no próprio livro de Lucas, no capítulo 4,
mais ou menos na altura do 21 do 22, Jesus é expulso por ter falado aquela palavra do livro de Isaías e ter dito: sobre mim está o Espírito de Deus. Ele foi retirado à força da sinagoga. A partir daquele momento ele começou a pregar, mas ele ia às sinagogas, ele ia às igrejas dos judeus, ele falava, e as pessoas ficavam estarrecidas, elas ficavam atemorizadas, elas ficavam chocadas, elas ficaram impactadas, elas ficavam tão surpresas e perplexas de ouvirem aquelas palavras vindo com tanta autoridade. Quando você fala de Deus, você fala com coragem, com força, você fala com poder. Você acha que a gente vai ficar perdendo o nosso tempo para falar de Deus se nós não formos envolvidos com o ânimo do Espírito Santo? Se não for o Espírito Santo para nos tomar e nos encher de toda a coragem e ousadia, você acha que eu vou perder o meu tempo para ficar falando de Deus para você, se não for o próprio Deus me ajudando a ser, ou tentar ser um canal de bênção, nem que seja para uma alma, nem que seja para a minha família, nem que seja para a congregação a qual eu estou aqui? Se não for Deus fazendo em nossas vidas, nós não vamos conseguir se levantar. Precisamos da ajuda do Senhor, precisamos da ajuda de Jesus Cristo, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso. Se você sente-se que não precisa, o que eu posso fazer? Nada. Eu não vou golpear uma ponta de uma faca, porque eu vou me machucar. Normalmente a pessoa, quando ela se reveste da própria opinião, ela está se revestindo do próprio entendimento, da carne. Porque você acha que quando Deus fala para você: vem à igreja, receba meu filho Jesus, confesse com a tua boca que Ele é o Salvador, em contrapartida Ele vai também falar assim: pare de beber, pare de fumar, pare de se prostituir, para de adulterar, para de agredir, para de mentir. Ele vai mandar você para fazer um monte de coisas. Você vai precisar escolher, você vai precisar decidir, você vai precisar pensar: meu Deus, eu vou ter que fazer todas essas coisas, eu não tenho força para fazer isso. E quem disse que nós, seres humanos, temos força para obedecer a Deus? O que Ele quer é que nós deixemos que Ele entre e demos o primeiro passo em direção a Ele, para que Ele venha em nossa direção e nos capacite com toda a ousadia. Senhor, eu tenho medo de muitas coisas, mas eu tenho que fazer. Porque quem tem medo, muitas das vezes é bloqueado, não faz. Agora, o Espírito Santo lança fora o medo. Aí Ele faz com que você avance. É esse sentimento que nós precisamos ter. Aqui Jesus está falando. Não precisa ser um expert, não precisa ser o mais inteligente de todos. Basta você ler: Ele ia às sinagogas como era o costume de sempre. Todo sábado estava lá, trabalhava de segunda a domingo, e o sábado era o dia da folga. E diz para mim, como você e eu não podemos tirar um dia da semana para estar na igreja? Ah, mas eu preciso bater cartão na igreja? Irmão, precisa sim. Sabe por quê? Se um dia Jesus Cristo parar de orar por nós, interceder por nós, se o Espírito Santo parar de interceder por nós, se as misericórdias de Deus não se renovarem todas as manhãs, o que vai acontecer conosco? Me responda essa pergunta, mas não a responda para mim escrevendo, responda para si mesmo. Meu Deus, o que vai acontecer se as benevolências e as beneficências da graça de Cristo não forem e não me alcançarem? O que acontecerá com o ser humano? Faça essa pergunta para si mesmo, reflita. Se você não consegue perguntar para si mesmo, pergunte para Deus, converse com Ele, fale: Deus, eu preciso de ajuda, eu tenho que ir para a igreja, mas eu
tenho força, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Conversa com ele, fecha a porta do seu quarto, entra lá e vai sentar, vai ajoelhar, põe uma cadeira. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei a maneira como o Espírito Santo te deslocará para o centro da vontade de Deus e falará para você: fique em pé, faça como o publicano. Ah, mas eu não tenho coragem de levantar os olhos para cima. Fale com a cabeça baixa, como um filho que está perdido, que não sabe o que fazer. Deus quer te ajudar, Deus quer me ajudar. Deus quer nos ver dentro da vontade dEle, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só que nós não entendemos isso, achamos que Deus vai controlar nossas vidas. Pelo contrário, Ele não vai controlar nada. Ele vai nos dar liberdade para que nós tenhamos o controle, para que nós possamos entregar nas mãos dEle o controle de nossas vidas. É isso que Ele quer fazer. Ele quer que você experimente o que é os planos dEle, a vontade dEle, a alegria dEle, a paz dEle. Ele quer que você desfrute. A palavra é essa, da plenitude de Cristo. É isso que Ele quer que você venha aprender e ser despertado para esse sentimento. A palavra de Deus é claro. Nós somos discípulos de Jesus. Paulo falando: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo vivia junto da igreja, ele vivia junto da congregação, ele vivia junto dos irmãos o tempo todo aconselhando e ensinando, a não ser nos momentos que ele estava preso, mas assim mesmo os que estavam livres iam até ele no cárcere e estavam ali conversando com Paulo, estavam ali redigindo as suas cartas, eles estavam ali esperando ser recriado, como ele fala. E Tito veio aqui e me recriou, e Timóteo veio aqui e me recriou, meu irmão Quarto veio aqui e me recriou, Gaio veio aqui e me recriou. É isso que nós precisamos entender, que a igreja é um local de recreio para o nosso espírito, onde nós vamos por alguns momentos ter a mente acalmada pela presença do Espírito Santo junto dos irmãos. Acontece algumas coisas que acabam saindo fora do nosso controle. Acontece porque somos irmãos, somos irmãs, somos pessoas que ainda não foram transformadas, mas aí vem o Espírito Santo e fala assim: olha, você errou, pede desculpa para ela, você errou, aceite a desculpa dele. Não endureça o coração. E Deus falando conosco, aquele momento se torna um momento maravilhoso, que fica marcado para as nossas vidas, para todo sempre. Como eu falei, nas nossas mentes só ficam momentos, nas nossas mentes só ficam lances de memória, os chamados flashbacks, que são coisas que passam por um momento que a gente não consegue explicar por horas, mas só naquela situação. Então Deus quer que você fique na igreja, Deus quer que você aprenda da igreja, e um dia, quando Ele chamar, Ele vai chamar a igreja. Quem é a igreja? Somos nós reunidos. Quando nós nos alegramos em estar aqui, quando nós nos alegramos em viver da palavra, quando nós nos alegramos em estar testificando e testemunhando as práticas de Jesus Cristo através das nossas vidas. É por isso que é necessário você estar dentro da igreja, porque o Senhor Jesus te pediu, Ele te ordenou: continue na igreja. Como o apóstolo fala: não deixe as vossas congregações, não deixe as vossas igrejas, como é o costume das pessoas que são fracas, as pessoas que não aceitam mais a doutrina de Cristo, as pessoas que acham acham melhor estar em muitos outros lugares, tem mais prazeres em estar fora da igreja do que estar dentro da igreja. Prefere estar no churrasco, prefere estar num jogo de futebol, prefere estar dentro de um shopping, prefere fazer mil e outras coisas que não edificam em nada, mas ele não quer viver a palavra. Por quê? A palavra de Deus significa renúncia. Eu tenho que renunciar a minha vida para um dia, em nome de Jesus, viver pela toda a eternidade junto com Ele. É por isso que Ele te pede. A nossa vida é passageira. Eu posso estar vivo hoje, amanhã eu posso não acordar. Eu posso estar aqui para pregar, amanhã posso não estar voltando para casa. Esse é o ser humano.
temos uma vida curta. Outros vivem 90 anos, outros vivem só 90 dias, outros vivem 100 anos, outros vivem só um único dia, outros nem saem do ventre. Temos que entender isso, que a nossa vida está passando, mas a Bíblia diz que Jesus permanece para sempre. Glória a Deus. Vamos estar orando? Eterno Deus, eu oro por aqueles que, assim como eu, tinha muita dificuldade de vir à igreja, tinha muita dificuldade de aceitar as palavras que aqui estão contidas e escritas para o meu bem. Eu tinha muita dificuldade porque eu achava que era o homem que estava falando. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajude, visite aqueles que estão longe, visite aqueles que estão afastados da tua palavra, visitam aqueles que estão tendo mais apreço pelas coisas do mundo do que pelas coisas espirituais. Eu te peço em nome de Jesus, não sou o maior, não sou o melhor e não sou o pior, mas sou uma pessoa que carece também das tuas benevolências e da tua graça. Eu te peço em nome de Jesus, me ouça, Deus, eu te agradeço e já recebo as bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá a uma igreja, vá a uma congregação, sente-se lá no último banco, fique ali, você vai ver que Deus logo te traz para perto dele. Quando você menos espera, a palavra de Deus diz: sente-se no fundo, porque chegará o tempo que virá uma pessoa e te colocará num local mais apropriado, os bancos da frente. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é com a sua igreja. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Forte abraço.